bom estar mais uma noite de terça-feira aqui com cada um dos irmãos para esta nossa última palestra ou reflexão sobre a série que nós estivemos trabalhando sobre princípios do reino, prerrogativas para um viver cristocêntrico. Durante algumas terças falamos sobre alguns princípios indispensáveis para a vida do discípulo de Cristo. E hoje nós estaremos finalizando com um dos princípios que, na verdade, deve estar vivo em nossos corações. Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, estaremos lendo apenas o versículo 44. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, estaremos fazendo leitura apenas do versículo 44. Todos encontraram? Aqueles que não têm nenhum exemplar da Bíblia aí, pode acompanhar conosco no Data Show. Diz-nos assim: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vou ler mais uma vez. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Por gentileza, feche seus olhos em pé mesmo. Pai, nós te louvamos por este momento que o Senhor nos concede para refletirmos acerca da sua palavra. O nosso desejo é que o Senhor traga luz aos nossos corações, que o Senhor venha através do seu Espírito nos iluminar, nos direcionar, pois é a sua palavra que gera em nós despertamento, é a sua palavra que nos dirige, que nos orienta, e nós desejamos viver diariamente uma vida pautada nos teus ensinos e nas tuas verdades. Direciona-nos, Senhor, nesta noite, que a nossa mente esteja cativa à sua voz, que o nosso coração esteja receptivo para a tua verdade, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam sensíveis não às vozes que nos cercam, mas à voz que é transmitida através da sua palavra. Dirige-nos, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Por gentileza, assente-se nesta noite. Queridos, estaremos falando nesta noite, neste tempo que nós temos, sobre um dos princípios que, acredito eu, ser uma das bases para a nossa vivência diária dentro do mundo em que nós estamos inseridos. Eu quero nessa noite tratar com os irmãos acerca da esperança, o princípio da alegria eterna. Você pode dizer para quem está do seu lado? Esperança, o princípio da alegria eterna. Queridos, bem verdade é que nós sabemos que este princípio, o princípio da esperança, é um dos princípios que nos dá força para caminharmos em meio às dores existenciais da nossa vida. Temos a plena consciência que é justamente o princípio da esperança que nos dá forças diárias para continuarmos caminhando em meio ao vazio existencial que nos cerca. E nessa noite, de forma resumida, mas um pouco insistente, eu quero falar com os irmãos acerca do princípio que precisa estar vivo em nossos corações, que é o princípio do arrebatamento, ou da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem verdade é que falar acerca do princípio da esperança é falar acerca daquilo que eu e você estamos esperando diariamente que aconteça, sim ou não?
Esse sim foi fraco, não é? Falar acerca do princípio da esperança, do arrebatamento, é falarmos acerca do princípio que nós aguardamos diariamente. Posso ouvir um amém? Queridos, bem verdade é que o arrebatamento pegará muitas pessoas de surpresa, porém é um dos princípios que torna-nos vivos na caminhada cristã. Falar acerca do arrebatamento da igreja é falar acerca do encontro do noivo com a noiva, é falarmos acerca da união plena entre Cristo, o cabeça, e a sua igreja como corpo. Falarmos sobre arrebatamento, o princípio da esperança, é falarmos sobre o soar da trombeta e o exato momento em que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, para uma vida eterna em Cristo Jesus. Então eu quero chamar-lhe nessa noite a atenção para este princípio tão importante, tão singular, e que é um dos princípios que deve nortear a nossa vida e lembrar-nos diariamente que aqui estamos, mas que caminhamos para estarmos um dia com o Senhor na eternidade. Algumas características eu quero refletir com os irmãos acerca do arrebatamento e acerca deste princípio. A primeira questão que eu quero destacar nesta noite é justamente sobre o cumprimento do arrebatamento sendo extremamente confiável para as nossas vidas. Pode dar um okzinho no Data Show, por gentileza? Mais um okzinho. João capítulo 14, versículo 1 ao 13, existe um texto muito importante que João está descrevendo as palavras do nosso mestre. Diz-nos assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Falar, queridos, acerca do arrebatamento é falarmos acerca de um princípio e de uma promessa que nós podemos de forma tranquila descansarmos na confiança de que ela se cumprirá. E se cumprirá por dois motivos. O primeiro motivo que faz com que eu e você confiemos que o arrebatamento se cumprirá é acerca da origem desta promessa. Quando nós olhamos para João, escrevendo as palavras do nosso mestre, nós vamos entender que João não está escrevendo palavras que foram ditas por discípulos. João não está escrevendo palavras que foram ditas por nenhum dos apóstolos ou qualquer outro seguidor de Jesus Cristo daquele momento. Mas nós vamos entender que estas palavras, queridos, de João 14, 1 ao 3, são palavras que foram proferidas da boca do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E aí nós precisamos lembrar-nos que Jesus Cristo, quando realizou promessas ou pronunciou palavras relacionadas a promessas, todas elas foram cumpridas no decorrer da história da humanidade. Aí nós precisamos nos lembrar de Números 23 e 19, quando o escritor diz o seguinte: ei, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não cumpriria? Queridos, a primeira verdade para nós acreditarmos e confiarmos no arrebatamento é que esta promessa foi realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não foi realizada por políticos romanos, ela não foi realizada por nenhum outro homem, mas pelo nosso próprio Senhor, aquele que quando realiza promessas, vela pelo cumprimento delas.
Bem verdade é que nós vivemos em uma sociedade onde palavras são pronunciadas e são quebradas, juramentos são realizados e não são mantidos, promessas eleitorárias são realizadas e não são cumpridas. Bem verdade é que vivemos em uma sociedade onde a palavra perdeu a credibilidade. Só que quando se refere, queridos, ao nosso Deus, nós precisamos entender que Ele vela, Ele cuida para cumprir com a sua palavra, a palavra que Ele liberou, as promessas que Ele realizou, são promessas que se cumprirão na íntegra. A primeira verdade é que podemos confiar neste princípio, o princípio da esperança acerca do arrebatamento, se cumprirá, porque foi Ele que prometeu. Mas também existe uma segunda verdade relacionada a esta promessa. Esta promessa é uma promessa incondicional. Existe aí uma longa diferença entre promessas e palavras condicionais e promessas e palavras incondicionais. Promessas condicionais são aquelas que estão condicionadas a uma ação humana. Quando nós lemos, por exemplo, Deuteronômio 28, nós vamos encontrar ali uma série de promessas lindas de Deus à nação de Israel. E Deus declara a eles: olha, vocês serão benditos na cidade, no campo, ao entrarem, ao saírem, bendito será o fruto do ventre, bendito será o celeiro, e transbordarão, e aí vai uma série de promessas. Só que o primeiro versículo do capítulo 28 diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardares os seus mandamentos para cumpri-los, então o Senhor teu Deus te abençoará. Pastor, o que é isso? Isso é uma promessa condicionada. Ou seja, existem promessas que Deus realizou, mas que elas estão debaixo de uma condição: só se cumprirão se nós realizarmos algo. Agora, existem outras promessas que são incondicionais, e justamente uma destas promessas é a promessa do arrebatamento. Querido, a promessa do arrebatamento, ela não está condicionada à vontade humana. Pastor, mas eu não quero que Jesus Cristo venha. Tudo bem, é desejo seu. Pastor, mas eu não quero. Ok, é desejo, pode ser até nosso o desejo de que Cristo ainda não venha. Só que nós precisamos entender que no momento exato, no tempo certo, as trombetas soarão e Jesus Cristo virá para arrebatar a sua igreja. É uma promessa incondicional. Pastor, não vou fazer nada não, porque eu quero que Jesus demore. Olha, governadores não querem que ele venha, tudo bem, não tem problema. Fulano também não quer, não tem problema. Olha, aquele lá não acredita, não tem problema. Essa promessa, ela é incondicional, ela não depende de nós, ela não depende se eu creio ou não, ela não depende se eu estou fazendo algo para que isso aconteça ou não. É uma promessa que no tempo certo se concretizará. Justamente por isso que nós podemos confiar nesta promessa, ou neste princípio, o princípio da esperança, porque ela se cumprirá no exato momento. Agora, existe um outro detalhe, uma outra característica acerca do princípio da esperança, relacionado ao arrebatamento. Será, queridos, um acontecimento repentino. Dá uma olhadinha no texto a seguir. Mateus 24, 43 ao 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estais vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Um segundo texto ainda, pode dar um ok, está em Lucas 17, 26 ao 27. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem.
O povo vivia comendo, bebendo, casando e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. São dois textos diferentes com relação ao contexto, mas que expressam a mesma verdade. O primeiro texto de Mateus, nós temos a figura de um ladrão para falar acerca do arrebatamento. E nesse texto Mateus está dizendo: ei, se o pai de família soubesse, imaginasse a que hora o ladrão viria, ele não seria pego de surpresa. Bem, na verdade o que Mateus está declarando, que o ladrão não agenda o dia que vai passar na sua casa. Simplesmente no momento em que você não espera, que você não está programado para aquilo, acontece. E como nós levamos uma surpresa? Mateus está falando sobre algo repentino. Lucas está tratando a mesma e na mesma direção. Lucas está dizendo: ei, como foi nos dias de Noé? As pessoas casavam, davam-se em casamento, comiam e bebiam. Está falando acerca de atitudes normais e corriqueiras do dia a dia. Só que Lucas está dizendo, é justamente no momento em que as pessoas estão correndo de forma normal, casando, comendo, bebendo, dando-se em casamento, tudo normal. Então Noé entra na arca e o dilúvio vem. Esse texto também está falando que o acontecimento do arrebatamento será algo repentino, será algo, queridos, que pegará muitas pessoas despreparadas. E aí aqui há um detalhe: justamente porque o arrebatamento será algo repentino, não possibilitará mudanças na vida espiritual. E aí eu friso mais dois textos, pode dar um ok? Olha só esses dois textos. Primeiro, Mateus 24 e 27. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. 1 Coríntios, vamos englobar Paulo aí, 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos. O que esses dois textos estão nos apontando é justamente para a forma repentina como o arrebatamento da igreja acontecerá. O primeiro texto está declarando assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente. E queridos, isso é questão de segundos. Você olha, deu o brilho e já findou-se. Paulo já vai falar acerca de um abrir e fechar de olhos. Nós piscamos e cada piscada nossa é aproximadamente 1/3 ou uma fração de terço de segundos. É algo extremamente rápido. O que nós estamos entendendo acerca destes textos, queridos, é que o arrebatamento será algo que não dará tempo de realizarmos mudanças, será repentino. Piscou, quando abriu os olhos foi, acabou. Não haverá tempo do esposo reconciliar-se com a esposa, não haverá tempo do filho buscar perdão com o seu pai, não haverá tempo do membro tentar reconciliar-se com a sua liderança ou vice-versa. O arrebatamento será repentino e pegará muitas pessoas despreparadas. Queridos, não haverá tempo de dizer: Senhor, a igreja está subindo, eu corro para buscar arrependimento. Não haverá tempo. Não haverá tempo de confessar pecados. Não haverá tempo, queridos, de buscar perdão. Não haverá tempo, queridos, de clamar dizendo: Deus, eu creio em Ti, me perdoa. Não haverá tempo. O que a Bíblia está nos declarando é que será algo repentino, será algo imediato, será um rapto, e não haverá tempo de tomar decisão alguma. Há um tempo atrás eu conversava com alguém e disse: pastor, mas talvez no exato momento eu consiga perceber. Não vai conseguir perceber não. Talvez não, o que você vai perceber serão roupas deixadas pelo chão. O que você vai perceber serão as consequências daquele povo que já não estará aqui, mas estará no céu ou nos ares com o Senhor. Queridos,
A grande verdade acerca do arrebatamento é que nós devemos estar preparados, estar prontos, porque não haverá tempo de nos aprontarmos quando as trombetas soarem nos ares. Pergunte para quem está do seu lado: você já está pronto? Faça essa perguntinha. Você já está pronto? Você já está preparado? Está prontinho? Tudo ok? Será um acontecimento repentino, será um acontecimento imediato. Por isso, querido, não perca tempo. Se precisa consertar algo, conserte. Se precisa buscar perdão, busque. Se precisa liberar perdão, libere. Se precisa realizar coisas na sua vida espiritual, faça-o enquanto é tempo, porque naquele momento não haverá tempo de mudanças. Mas existe ainda uma outra característica acerca da vinda de Cristo, e eu quero que o irmão dá um ok no data show, por gentileza. Mateus 24:12, olha só o que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Pastor, que momento será esse que estará acontecendo na terra? Será um momento de grande dificuldade na terra. O que Mateus está declarando é que o amor, e aí é interessante que ele declara de quase todos, se esfriará. Por que não falarmos acerca das crueldades e atrocidades que estão acontecendo diariamente à nossa volta? Por que não falarmos acerca de filhos matando pais por causa de herança? Por que não falarmos acerca de homicídios que estão acontecendo? O que é isso? Amor esfriando. Por que não falarmos, queridos, acerca da violência que toma conta diariamente do nosso cotidiano? O que é isso? Amor se esfriando. Por que não falarmos da nossa insensibilidade diante dos afortunados ou diante dos miseráveis à nossa volta? Por que não falarmos da insensibilidade com que nós temos com relação aos refugiados? Assistimos diariamente, mas você percebe que lágrimas não rolam mais do rosto? Por que não falarmos acerca da nossa insensibilidade com aqueles que estão na sarjeta no dia de hoje? Por que não falarmos acerca da nossa insensibilidade com aqueles que estão nas drogas, no tráfico, na prostituição, e que são a imagem de Deus, nosso semelhante, mas não há mais a sensibilidade de chorarmos por estas pessoas? E por que não irmos além e não falarmos acerca do amor ágape? Por que não irmos além e não falarmos acerca deste amor ágape, ou deste amor que está se esfriando dentro das nossas instituições? Por que não pensarmos, queridos, acerca da nossa vivência como cristãos? Entra culto, sai culto, nós cumprimentamos uns aos outros, mas eu não sei o nome do meu irmão, eu não sei quais são os problemas dele, as dificuldades dele, eu não quero me inteirar disso. Eu não consigo parar alguns instantes para orar por ele, rogar pela vida dele, abençoar a vida dele, interceder por ele. Isso, querido, não se assuste, nada mais é do que o esfriamento do amor acontecendo diante dos nossos olhos. E por que não falarmos na nossa vida? Um pouquinho mais além, um outro texto, ainda falando sobre este tempo de dificuldade na terra, Mateus 24, 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Por que não falarmos do rumor de guerra
que está diariamente nas manchetes entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Uma das duas, ou talvez as duas nações com o potencial bélico, com o maior potencial bélico da atualidade. Por que não falarmos do furacão Irma, que por onde passou levou destruição, mortes, devastou e destruiu ilhas inteiras? Por que não falarmos da estatística que a ONU divulgou em 2015, falando que 842 milhões de pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza, na miséria, e eles pontuam isso como a crise de fome crônica. 12% da população mundial. Nós ouvimos sobre isso, nós vimos sobre isso, nós conhecemos esses dados, mas parece que não mexe mais com a gente. Por que não falarmos ainda, dá um okzinho aí, sobre 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aqui há uma das orientações de Paulo a Timóteo, e o que Paulo está frisando é justamente o tempo do fim. O que Paulo está frisando é justamente os últimos momentos da igreja na terra. E Paulo está dizendo a Timóteo sobre algumas questões importantíssimas. Ao olharmos para esse texto, por que não falarmos acerca da teologia antibíblica e extrabíblica que vem sendo propagada dentro do seio da igreja e dentro do meio cristão, que não tem base bíblica alguma, como a teologia da prosperidade? Por que não falarmos da tentativa da mídia em macular a imagem de líderes nossos e colocá-los no mesmo nivelamento de líderes inescrupulosos para que eles percam a credibilidade? Por que não falarmos da nossa política de roubalheira e não associarmos com Timóteo? Por que não falarmos acerca de homens que deveriam estar no Congresso defendendo e trabalhando em prol do povo, mas estão trabalhando em prol dos seus interesses e em prol do seu próprio reino e da sua própria família? Por que não falarmos acerca dos inimigos da igreja, que são os inimigos de Deus, que se chama na atualidade essa esquerda que vem vivendo uma tentativa de implantação na igreja e a desvalorização dos valores morais, éticos, religiosos e familiares? Por que não falarmos na tentativa, por meio de algumas mídias, inclusive da Globo, em tentar descarregar o lixo dentro das nossas casas, no intuito de implantar valores relativistas e imorais dentro da nossa família? Por que não associarmos com o fim dos tempos? Queridos, bem verdade é que há uma tentativa, não sutil mais, mas de forma clara e visível, em implantar valores imorais, relativistas, e nós precisamos entender que tudo isso está fazendo parte dos últimos momentos da igreja na face da terra. Só que Paulo, orientando Timóteo, vai um pouquinho mais além. Paulo vai dizendo a Timóteo: nos últimos tempos haverão traidores, atrevidos, pessoas caluniadores sem domínio de si, inimigos do bem, tendo forma de piedade, mas negando-lhe o poder. O que Paulo está dizendo a Timóteo é isto: Timóteo,
saiba que o fim dos tempos será marcado pelo homem no lugar de Deus. O que Paulo está orientando Timóteo é o seguinte: Timóteo, nos últimos tempos o que prevalecerá será o hedonismo, será o homem como figura central na terra, e Deus será destituído do governo da terra. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que os valores divinos seriam relativados e retirados e pisados. Em contrapartida, os valores imorais, terrenos e humanos seriam tentados, ou há uma tentativa de implantar no nosso meio. Quando nós olhamos, queridos, para tudo isso, nós precisamos nos ater para esta verdade: o fim está próximo. Quando nós olhamos para a mídia, quando nós olhamos para todos estes acontecimentos, nós precisamos ter esta consciência clara, esta percepção, esta verdade de que nós estamos a qualquer momento para vivenciarmos este acontecimento que é o mais importante da igreja, o arrebatamento da igreja. Existe uma outra característica do arrebatamento, e este é um princípio que precisa estar vivo em nós. Que característica é essa, pastor? Será um momento, pode dar um okzinho aí, será um momento de muita dor para quem ficar. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Mateus 25:1. Mateus 25:1. Um texto conhecidíssimo, mas que há uma grande verdade explícita aí. Pastor Lediel, por gentileza, pode ler para nós? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tornando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, esse texto nos revela algumas verdades essenciais. Nós vamos encontrar Mateus narrando uma das parábolas que Jesus Cristo está falando justamente sobre o arrebatamento. É interessante, queridos, que esse texto começa a nos pontuar acerca de 10 virgens. E é importante nós percebermos que não há diferença na vestimenta destas mulheres. Não há diferença quanto à linguagem ou quanto à fala destas mulheres. Não há diferença externa relacionada a elas. São 10 virgens, todas elas estão no mesmo lugar, esperando a mesma pessoa. Todas elas estão provavelmente com os mesmos trajes, todas elas estão com a lamparina e todas elas estão com as lamparinas acesas. Não há diferenciação externa. Você olha para as 10 virgens e você percebe que as 10 estão de modo igualmente idênticas. Só que o texto nos relata um acontecimento que à meia-noite vai mudar algumas situações. O texto diz que à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo!
E este grito, queridos, ele já pode ser ouvido no seio da igreja. A cada mensagem ministrada, a cada pessoa que fala acerca de Cristo, nós como igreja, queridos, também somos esse grito dizendo: ei, o noivo está vindo aí, estamos à meia-noite. Só que o texto vai nos dizer o seguinte, que elas se acordam. Outro detalhe, às 10 estavam dormindo. Esse texto é difícil de entender algumas coisas. As 10 eram virgens, as 10 estavam esperando o noivo, as 10 estavam com as lamparinas, mas as 10 estavam dormindo. Só que quando se acordam, o texto nos declara que 5 delas percebem que não vão ter azeite suficiente até a chegada do noivo. Elas vão até as outras e pedem para que estas lhe emprestem azeite. Elas dizem: não, que é isso? Caso nós venhamos emprestar o nosso azeite, falte para a gente. Não, é melhor que falte para vocês e que nós tenhamos, nós nos precavimos. As 5 saem, vão procurar azeite. Só que nesse meio de tempo, o noivo chega. O que chama a atenção é que quando elas retornam, as portas da festa estavam fechadas. A maior e a única festa que elas não deveriam perder, elas tinham acabado de perder. A festa já havia começado, a porta fechada. O texto diz que elas começam a gritar e chamar o noivo. Ei! E o noivo ouve, mas diz: eu não vos conheço. Queridos, aqui existem algumas questões importantíssimas para nós, e a cada vez que eu leio esse texto, o temor de Deus se aposta um pouco mais no meu coração. Esse texto revela, queridos, que, primeiro, as 5 que são chamadas de loucas, aparentemente elas não eram diferentes das 5 sábias. Elas estavam no mesmo lugar. Sabe o que isso significa? Que muitos, queridos, que frequentam o mesmo templo que eu e você frequentamos, que vestem as roupas semelhantes que nós vestimos, que pegam no mesmo cálice que nós pegamos, que têm o mesmo linguajar evangélico ou cristão que nós temos, ficarão quando as trombetas soarem. Serão pessoas que externamente são iguais. Nós olhamos, não, somos cristãos, estamos em um templo servindo a Deus, todos no mesmo lugar, esperando quem? Jesus Cristo. Qual é a sua regra de fé? Bom, é a Bíblia Sagrada. Ou seja, os elementos religiosos são os mesmos, os locais que frequentamos são os mesmos, a pessoa que esperamos é a mesma, professamos a mesma fé. Sabe o que é isso? Externamente somos todos iguais. Só que o texto vai nos revelar que naquele dia, Jesus Cristo vai revelar realmente aqueles que tinham uma vivência interna com Ele e aqueles que viviam de religiosidade externa. Queridos, e aqui há algo verdadeiro para nós. Precisamos nos aperceber se talvez não somos as 5 insensatas, estamos junto com as prudentes. Sabe o que é isso? Caminhar com o pastor não significa que eu tenho as virtudes e a vida com Deus que o pastor tem. Sabe o que é isso? Não significa que por eu estar aqui, pegar um cálice na mão, vestir-me como manda alguns ideais e algumas regras, não significa que isso me valida a ter azeite suficiente para aquele dia. Esse azeite está falando da comunhão, do relacionamento, da vida diária, não da vida religiosa, não de uma vida teórica, não de uma vida de templos, mas de uma vida diária e verdadeira com Jesus Cristo. Ah, queridos, esse texto expressa para nós uma grande realidade, e aí há uma realidade maior ainda nesse texto. No versículo 11, o texto vai dizer: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Querido, o arrebatamento da igreja será um tempo marcado por sofrimentos na terra, sim. Quantas pessoas que adentrarão neste templo clamando por misericórdia, mas será tarde demais. Quantos que estavam ao nosso lado e agora se reportarão para esta casa, clamando e dizendo: eu quero Deus, mas não o encontrarão mais. Quantos jovens que chorarão por não terem aproveitado o tempo oportuno. Quantas pessoas, quantos obreiros, quantos irmãos que talvez com 30, 40, 50 anos de fé estarão agora chorando lágrimas de arrependimento, mas é tarde, o noivo veio, a festa iniciou e eles ficaram. Querido, esta verdade, ela é assombrosa sobre as nossas vidas. Essa verdade, ela traz-nos esse senso de que este tempo será um tempo marcado sim por grandes angústias e sofrimentos. Talvez quantos lembrar-se-ão: o João falou deste momento, mas eu não acreditei. Eu ouvi algumas mensagens lá daquela igreja sobre este acontecimento, mas eu não levei a sério. Quantos outros cristãos, ou que se diziam cristãos, que dirão: ei, eu frequentei esta igreja, eu vim nestas reuniões, eu participei destes cultos, eu participei da Santa Ceia, eu estava com eles, me vestia como eles, falava como eles, era pastoreado pelo mesmo pastor, adorava os mesmos louvores, mas não tinha azeite, não tinha relacionamento, não tinha vida com Deus, e fiquei. Uma das características do arrebatamento é justamente esta: a dor e o desespero que tomará conta de muitos quando descobrirem que o noivo veio e que eles não entraram na festa. Agora, escute, existe uma outra característica, e esta é maravilhosa. Esta característica marcará a vitória eterna da igreja. Eu vou pedir para você ir passando alguns textos. Hoje eu fiz de propósito, eu vou finalizar mais cedo, para a gente ter um tempo para dobrar os joelhos e estar orando. Ao mesmo tempo que o arrebatamento, queridos, será um tempo de muita dor e sofrimento para aqueles que ficarem, será um tempo de vitória eterna e alegrias insondáveis e infinitas para aqueles que subirem com o Senhor. Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Apocalipse 21:1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Pode dar um okzinho. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 22:3, já não haverá maldição nenhuma. E para nós finalizarmos esses textos, Apocalipse 21:6, disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aleluia. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer amém. Eu espero estar nesse dia. Aleluia, queridos. Ao mesmo tempo, e isto é verdade, por gentileza, pastor Isaac, faça um solo para a gente. Ao mesmo tempo que o arrebatamento, queridos, estará marcando o início de dor, de tribulação e de tristeza na terra, um tempo de angústia jamais vivido e presenciado pela humanidade.
E aqui eu abro um parêntese, queridos. Não fica na expectativa como alguns, que às vezes a gente conversa e diz: pastor, mas se eu não subir no arrebatamento, na grande tribulação, a gente dá o sangue. E aí, queridão, eu penso o seguinte, que se hoje, com o amado Espírito Santo, que é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, se hoje eu não ser convencido das minhas mazelas e viver uma vida em Deus, terei forças suficientes para não negar a Cristo sem o auxílio dessa doce presença? Enquanto aqui na terra haverá dor, lamento e tristeza, aqueles que estiverem em Cristo, aquelas 5 virgens que manteram as suas lamparinas acesas porque tinham azeite, porque tinham uma vida de relacionamento diário com o Senhor, agora estarão nos céus com Ele. Eu te convido a se colocar de pé. Algumas questões eu quero colocar para finalizar esta conclusão. Precisamos nos posicionar contra o sistema doentio, mundano e caótico que estamos vivendo. Precisamos. Não podemos ser cristãos apenas futuristas, apenas com os olhos na eternidade, sem nos darmos conta do que está acontecendo aqui. Precisamos ser sal e luz, nos posicionando e denunciando toda a corrupção e maldade que está inserida na sociedade, sim. Precisamos buscar construir uma sociedade saudável e melhor para os nossos filhos e para as gerações futuras. Precisamos sim. Não é errado não desejarmos construir e desejarmos uma vida financeira boa e agradável. Não é pecado desejarmos termos condições para darmos o melhor para as nossas famílias. Só que jamais devemos nos esquecer que aqui estamos, aqui vivemos, aqui trabalhamos, aqui dormimos e amanhecemos, e a cada dia há um novo dia, e há um dia de expectativa para nós diariamente, e aqui é a nossa realidade, mas ela não é o fim. Aqui é apenas uma parte do todo. Eu não posso perder esse senso, querido. Eu não posso perder esse senso de realidade, que eu estou aqui hoje trabalhando, lutando, sonhos, idealizações, claro que sim, projetos para o amanhã, para a família, claro, não é pecado, não é errado, você precisa tê-los. Só que ao mesmo tempo, os nossos olhos precisam estar no alto. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando aqui, que eu estou lutando aqui, ao mesmo tempo que a gente está tentando ganhar o mundo aqui, nós não podemos perder a esperança e precisamos estar com os ouvidos sensíveis, aleluia, acreditando que a qualquer momento as trombetas soarão, entendendo que a qualquer momento o noivo chegará, e nós precisamos ter azeite, nós precisamos estar com a vivência nele, aleluia, com a esperança nele, aleluia. Não perca a esperança, não perca este princípio da sua vida. Às vezes, queridos, eu fico assustado, e quantas vezes eu mesmo já me peguei olhando e dizendo: ei, Jason, espera aí, parece que você está vivendo para o aqui, para o agora, para o hoje, e está perdendo a consciência de que a qualquer momento Ele nos chamará. A pergunta, queridos, que semana passada, final de semana passada e início dessa, estava no meu coração, é justamente essa que eu faço a você. Se nesse exato momento, 20 horas e 50 minutos, fosse a hora e o dia exato
que o Senhor marcou para vir e levar a sua igreja até Ele, subiríamos. Há azeite, existe vida com Deus, há relacionamento. Você aguarda esse dia, você espera essa festa. Juntamente com você eu quero estar orando, de joelhos dobrados, e nós vamos orar por alguns momentos, e que a sua oração seja uma oração de reflexão, que seja uma oração de reflexão, pedindo para que o doce Espírito sonde o seu coração e te mostre se realmente você está pronto, se realmente você está esperando, e que se fosse hoje realmente você o encontraria, ou se talvez você faria parte daqueles que aqui estariam desesperados porque perceberam que ficaram. Queridos, aproveite esses momentos que você ainda tem, esses minutos, e fale com o Senhor.